Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre avaliação em educação física. Na verdade, a gente vem fazer apenas um adendo, porque nós já tivemos uma aula sobre isso. Uma aula bem detalhada que eu expliquei a vocês a diferença entre avaliação e exame. Deem uma olhada nessa aula antes de vocês passarem, assistirem essa aula, porque é uma aula nova. Então, fiquem atentos a isso para vocês complementarem, em especial porque veio uma questão na prova, no último concurso de São José de Ubá, e eu trouxe para a gente conversar um pouquinho para acrescentar nessa aula que a gente falou sobre avaliação. Então, o que a gente traz aqui hoje? Eu vou trazer novamente para fazer uma introdução de tudo aquilo que fala o PCN, ou melhor, tudo aquilo que o PCN fala sobre avaliação, tudo que está escrito no PCN sobre avaliação. Então, a avaliação ela tem que servir como referência para analisar a aproximação e o distanciamento do eixo curricular que eu preciso, que eu quero alcançar. O eixo curricular que está lá no projeto político-pedagógico. O que é o eixo curricular relacionado à educação física? O que eu vou trabalhar em educação física? Então, a avaliação serve para isso, para que eu possa ter referência. Eu estou longe, eu estou próximo daquilo que foi preparado, daquilo que foi planejado no projeto político-pedagógico. E o que eu preciso também pensar? Do ponto de vista do educando, a avaliação vai servir tanto para o educando quanto para o professor. Do ponto de vista do educando, a avaliação deve ser entendida como um instrumento que ele vai entender e vai enxergar e ter consciência das suas conquistas, dificuldades e possibilidades. Por isso que ela também é muito útil, não somente para o professor, mas também para o aluno. E o que é interessante vocês guardarem que a avaliação, deixa eu pegar aqui para desenhar para vocês, a avaliação, ela é processual. Por que ela é processual? Ela deve acontecer em todo o processo de ensino-aprendizagem. Para quê? Para que haja a construção do conhecimento. Tanto para o aluno saber das suas conquistas e dificuldades, quanto o professor para entender onde que ele quer alcançar, se ele conseguiu estar próximo ou distante daquilo que foi planejado. Seguindo em relação ao PCN também, a gente fala que ela deve ser processual, tem que ter uma autoavaliação por parte dos alunos, que é interessante para que eles possam refletir sobre o trabalho que está sendo realizado pelo professor. Pensar que nós temos que fazer avaliação processual dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Tivemos uma aula disso. Conceituais são aqueles que eu vejo a teoria, os fatos, o que o aluno entende sobre um determinado conteúdo. Procedimental é o ato de fazer, de proceder. O aluno só consegue enxergar, ter essa dimensão do conhecimento a partir do momento que ele coloca a mão na massa, que ele realiza as atividades. E, por último, as atitudinais, ou seja, a própria participação, como o aluno se comporta nas aulas, como o aluno age em relação aos seus colegas e tudo aquilo que foi aprendido naquele contexto de aprendizagem. Seguindo, aí eu trago um estudo da Soraya Cristina Darido. É uma daquelas das literaturas mais solicitadas e cobradas em concurso. Então, tudo aquilo que eu vou falar daqui para frente está relacionado a Darido, no livro de Darido, tá? E aí, o que a gente vê sobre a avaliação? A avaliação costuma causar certo tipo de constrangimento. Por quê? Porque os alunos têm medo da avaliação. Porque, na maioria das vezes, eles relacionam a avaliação com a atribuição de uma nota, ou seja, para aprovar ou reprovar. E, na verdade, avaliar, ele tem que ser, procurar ser um processo que vai auxiliar o aluno a aprender, porém, mais e melhor. E não apenas dar uma prova para considerá-lo aprovado e reprovado. Por que isso? Porque os alunos trazem consigo
inúmeros conhecimentos, inúmeras experiências anteriores e também as suas próprias características. Então, quando a gente fala de avaliar em educação física, a gente precisa na educação física, ajudar o aluno a perceber as suas facilidades, as suas dificuldades e, sobretudo, a identificar esses seus processos, ou seja, de maneira que ele possa continuar avançando em um determinado, quer seja um determinado conteúdo dado pelo professor ou até no decorrer de todo o semestre. Então, não é apenas dar uma nota, considerar o aluno aprovado ou reprovado, certo? E aí, o que a gente traz? Como é que era realizada a avaliação em educação física numa perspectiva tradicional? Vimos lá na aula sobre história da educação física que falamos também como era a perspectiva, a pedagogia tradicional, lá nas tendências pedagógicas. Então, a perspectiva tradicional, lá na década de 70, o que a educação física valorizava? Simplesmente a avaliação era feita através da medição, o desempenho das capacidades físicas, as habilidades motoras, em alguns casos, o uso de medidas antropométricas. Então, na verdade, na escola, pela perspectiva tradicional, o aluno só era avaliado através de testes físicos ou pelo seu desempenho no esporte. Se a gente perguntar, isso acontece até hoje? Em algumas escolas, sim. Não é? A gente sempre conversa, a gente não pode esquecer a realidade que a gente vive, infelizmente, está relacionada à educação física. Então, a avaliação dos professores de educação física era simplesmente no resultado final, o desempenho do aluno em relação ao esporte, ou seja, se o aluno dominava fundamentos e táticas do jogo, independente do que ele sabia quando ele chegou na escola ou no decorrer do processo, independente da dimensão conceitual ou dimensão atitudinal. A gente só dava o interesse pela avaliação era simplesmente no ato de fazer, nas avaliações e se ele dominava os jogos, os fundamentos e as táticas dos jogos, certo? E com relação a essa atribuição da nota, muitas das vezes os professores não explicavam aos alunos os objetivos dos testes, ou seja, existe, qual é o objetivo? Eu estou fazendo um teste de 100 metros, mas qual é o objetivo? O que, que eu tenho planejado para aquilo ali? Será que tem alguma vinculação com o programa que foi preparado, com o programa que foi estruturado para ser desenvolvido ao longo do ano? E muitas das vezes esses alunos não sabiam desses critérios e acabavam tendo por construir um sentimento de incompetência, às vezes de vergonha, porque ele não conseguia alcançar aquilo tudo que foi preparado pelo professor, uma vez que ele não tinha conhecimento de o que ele deveria fazer para alcançar os objetivos dos testes. Certo? Então, a nota era literalmente resultado do desempenho do aluno na prática esportiva, independente do seu conhecimento sobre questões conceituais do esporte e também as suas atitudes e valores nas aulas, certo? Então, era meramente relacionada ao desempenho desse aluno. Seguindo, e aí a gente vê que nessa época, na perspectiva tradicional esportivista, não é? Cometeu uma série de equívocos, porque consideravam que avaliar era simplesmente aplicar testes em prazos determinados, restrita ao domínio motor, reparem, apenas ao domínio motor, esquecemos do cognitivo, do afetivo, uma atividade que se realiza somente no final de um prazo. Lembra que a gente falou que ela é processual, ela deve acontecer no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, atribuir uma nota ao conceito, punição àqueles alunos que não conseguiam realizar, medir e quantificar. Então, avaliar é muito mais importante do que ensinar, e é o que ela vem mostrar que não é isso. A avaliação precisa fazer com que o aluno aprenda, porém, melhor, certo? Seguindo o que a gente traz também e com as mudanças. Mediante a década de 80 e 90, tem lá uma aula sobre história da educação física,
A avaliação, ela vem sendo substituída por uma visão mais processual. Lembra? Falamos isso desde o início. E ela faz parte de todo o processo educacional, abrangente e qualitativa, deixando somente a visão quantitativa imperar. Só que nos estudos de Darido, o que é interessante a gente avaliar? E os professores que participaram desses estudos, muitos deles reconhecem que não tiveram essa formação, não tiveram esses conhecimentos a respeito de como encaminhar a avaliação na prática pedagógica, ou seja, indiferente, não é que seja de maneira distinta da avaliação não tradicional. Eles não tiveram esse conhecimento e automaticamente, quando eu não tenho esse conhecimento, fica mais difícil ele aplicar quando ele está à frente de uma turma. Nem isso, as experiências anteriores lá no ensino médio também desses alunos, quando eles eram do ensino fundamental e médio, eles não tiveram essa avaliação diferente da tendência tradicional, na perspectiva tradicional, simplesmente avaliar o aluno pelo seu desempenho nas habilidades motoras, certo? E aí, com a passagem do tempo, na década de 80 e 90, que nós tivemos inúmeros estudiosos indo para fora do país, retornando dos seus programas de doutorado, a gente teve uma abertura. E aí, o que aconteceu? Ao contrário do que acontecia lá atrás, os professores começaram, na hora de atribuir uma nota, eles começaram a utilizar critérios mais relacionados à participação, ao interesse e à frequência do aluno, do que simplesmente, no caso de avaliar o aluno pelo desempenho relacionado aos testes físicos e as habilidades motoras. Então, veja, houve uma abertura, houve uma mudança, uma pequena mudança. Eles começaram a avaliar, começaram a avaliar os alunos utilizando critérios mais relacionados à participação, ao interesse e à frequência. Foi uma mudança considerável? Foi, mas ela não é simplesmente, como eu posso dizer, ela, além disso, a educação física, ela precisa muito mais do que isso, somente perceber não somente as habilidades motoras, mas também somente a frequência, a participação desses alunos. Então, o que acontece? Ainda que seja insuficiente para ajudar esse aluno, já foi uma mudança. Ou seja, eles já tiveram a saída somente da parte da habilidade física, habilidade motora, e começam a utilizar essas informações. Por quê? Porque tem destaque a dimensão atitudinal, por meio da observação, da participação dos alunos naquelas aulas, ou seja, a frequência, como eles participavam daquela determinada aula do professor, não somente na perspectiva dos testes físicos e das habilidades motoras, certo? Então, eles também começavam a utilizar esses aspectos da dimensão atitudinal. Como eu falei, é uma mudança? É uma mudança, porém, ela veio melhor também, um pouco mais evoluída em relação aos testes motores, mas é preciso a gente pensar em inúmeras formas de se avaliar, não somente pela participação da observação desses alunos. Lógico que foi um avanço, então o que a gente tem aí, ó, não se pode negar que este é um avanço em relação aos testes físicos descontextualizados. O que é um avanço? Olhar o aluno, participar, avaliar o aluno também pela dimensão atitudinal, no sentido de participar dos jogos. Só que a gente precisa, além de avaliar a participação e a motivação dos estudantes, a gente tem que prestar atenção que esse estudante vem com inúmeras informações,
vem com inúmeras habilidades e vivências anteriores. Então, eu preciso conduzir o meu aluno, a avaliação em educação física, ainda também muito complexo, o ato de avaliar é muito subjetivo, então ainda é muito complexo, só que a gente tem que pensar em conduzir essa avaliação para ajudar os alunos a progredirem, ou seja, de forma a motivar esses alunos a continuar aprendendo, lembrar também que errar é um passo fundamental para a aprendizagem no esporte, porém, eu tenho que olhar em inúmeras dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais, certo? Seguindo, o que nós trouxemos? Uma questão que caiu na prova de São José de Ubá, agora em julho, por isso que eu trouxe essa aula, eu fiz um adendo em relação a isso. Muitos mandaram mensagem relacionados à possibilidade de ser a letra A ou a letra B. Então, vamos avaliar e analisar essa questão. Nas avaliações da educação física escolar, diferentes abordagens e métodos podem ser adotados. Falamos disso. Cada um com suas implicações pedagógicas e metodológicas, abordagens e métodos. Métodos, nós falamos sobre os métodos, falamos sobre os estilos de ensino nas aulas anteriores. E aí vem o comando, considerando os objetivos. Então, vamos pensar. Eu tenho que considerar objetivos e práticas de avaliação e educação física. Esse é o comando da questão. Analise as afirmações abaixo e assinale a opção correta. Então, considerando objetivos e práticas de avaliação. Aqui que eu tenho que pensar nisso, certo? Para matar a questão. Letra A. A avaliação diagnóstica tem como principal objetivo identificar os níveis de desempenho dos alunos em atividades físicas, sendo realizada, apenas no início do ano letivo para planejar as aulas. Me falaram que poderia ser a letra A. Por que não pode ser a letra A? Porque a avaliação diagnóstica tem como principal objetivo identificar os níveis de desempenho dos alunos em atividade física? Não, não é só isso. Ela não tem. Tem como principal objetivo, diagnóstica é aquela feita no início do processo de ensino e aprendizagem. E não é somente para identificar os níveis de processo. Aqui já tem um erro. Os níveis de desempenho. Aqui já tem um erro. Sendo realizada apenas essas palavrinhas, fiquem atentos a ela, apenas no início do ano letivo para planejar as aulas? Não, eu posso fazer uma avaliação diagnóstica no final de um processo, final, início de outro conteúdo. Lembra, ela tem que ser processual. Ela é realizada também no início? Sim, mas não somente. Então, sendo realizada apenas no início. Aí a gente tem mais um erro dessa alternativa A, certo? A B, avaliação participativa. Uma abordagem inovadora da educação física escolar. Envolve os alunos num processo avaliativo, promovendo a reflexão crítica sobre suas próprias práticas e contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagem mais autônoma e significativa. Por que eu ia na letra B? Para vocês entenderem. Eu fui por eliminatória. A A, a C e a D eu vou explicar, mas por que a letra B? Porque em nenhuma das outras eu estava correta. E na letra B, para mim, avaliação participativa, a gente viu isso lá na dimensão atitudinal, fazer com que seja avaliado o aluno nas suas participações das aulas, é uma inovação, é uma abordagem inovadora na educação física, ela é menos pior, mas ela não é uma abordagem inovadora na educação física escolar. Isso está mais para a concepção de aulas abertas que eu trouxe à frente para vocês. Mas vamos analisar a letra C, por que eu fui por eliminação na letra B. A avaliação somativa na educação física é utilizada para verificar o aprendizado do aluno ao final de um período, sendo mais adequada para medir o desenvolvimento contínuo
e global dos estudantes. Então, a avaliação somativa é utilizada para verificar o aprendizado dos alunos ao final de um período, sendo mais adequada para desenvolvimento contínuo e global dos estudantes. Desenvolvimento contínuo, se ela está no final, a avaliação somativa não tem como, porque já se passou o período. Ao final de um período, como que eu vou fazer? Medir o desenvolvimento contínuo e global dos estudantes? Então, aqui não teria como, certo? Aqui não seria correto. Avaliação formativa, letra D. Avaliação formativa na educação física foca exclusivamente na mensuração das habilidades motoras dos alunos, utilizando testes padronizados para garantir a objetividade dos resultados. Então, foca exclusivamente, formativa é aquela realizada no decorrer do processo, em todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem. Só que ela não foca exclusivamente na mensuração das habilidades motoras. Eu posso avaliar de inúmeras maneiras, independente somente de habilidades motoras. Então, entenderam por que eu fui na letra B, simplesmente por eliminação, desculpem, por não achar que ela é uma avaliação participativa, avaliação participativa, uma abordagem inovadora. Eu não vejo nesse sentido, porque se a gente for falar disso, ele está mais aqui está o nosso gabarito, letra B, e aqui eu trago a concepção de aulas abertas. A gente já viu isso também numa aula, que as decisões relativas aos objetivos, aos conteúdos e às formas de transmissão do conhecimento são negociadas e determinadas subjetivamente. Por quem? Pelo aluno e pelo professor. Então, essa avaliação participativa, vou voltar aqui o gabarito, que diz o quê? Promovendo a reflexão crítica sobre suas próprias práticas e contribuindo para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais autônoma e significativa. Então, eu vejo mais essa prática, essa participação, essa possibilidade do aluno de fazer a construção dessas aulas com os professores, eu vejo mais, está mais relacionado à concepção de aulas abertas. Mas, em termos de eliminação, fazendo os erros contidos, não é? Analisando os erros contidos na letra A, na letra C e na letra D, eu fui por eliminação, ok? Então, a avaliação participativa, sim, ela é um avanço, porém não é aquela mais adequada que a gente vê, que a gente tem inúmeros aspectos para analisar e avaliar em todas as dimensões. A participativa seria a avaliação na dimensão atitudinal. Seguindo o que a gente traz também e o que já tem para vocês na aula anterior, mas eu trouxe mais uma vez relacionado específico à avaliação em educação física. E a avaliação, ela procura responder 5 perguntas em 5 passos. Por que avaliar? Quem avalia? Como avaliar? O que avaliar? E quando avaliar? Certo? Partindo disso, a gente traz a primeira pergunta. O que eu vou avaliar? Primeiro, eu tenho que pensar que a avaliação tem que ser útil para as partes envolvidas: professor, aluno e escola. A avaliação, ela deve auxiliar o aluno a perceber o que está dando certo. Auxiliar o professor também o que está dando certo. Auxiliar o aluno nas suas conquistas e nas suas dificuldades. O que deve ser revisto para atingir os objetivos propostos. Então, ela não serve, guardem isso, ela não serve apenas para professor, ela serve para professor, aluno e escola, certo? Por quê? Ela vai oferecer ao professor elementos para que eles possam ter uma reflexão sobre a sua prática, ou seja, as competências, as habilidades, os objetivos e conteúdos que ele irá analisar, ele irá desenvolver, está de acordo com as características do aluno? É relevante para aquele aluno? Então, ela vai auxiliar na compreensão dos aspectos do que necessita ser revisto para que o objetivo seja alcançado, certo? Com relação ao estudante, é instrumento de tomada de consciência, para que ele possa saber suas conquistas, como eu falei, dificuldades e possibilidades, maneira que ele possa
aprender de maneira mais adequada. E para a escola, o que é que a avaliação, de que maneira a avaliação serve para a escola? Porque ela serve, porque ela vai permitir reconhecer prioridades e localizar ações, ou seja, aquilo tudo que eu irei realizar e que eu preciso de apoio, tanto de toda a comunidade escolar, tanto do professor quanto dos alunos, como os demais membros daquele momento, daquele, no caso, daquele estabelecimento de ensino. Então, ela deve ser realizada continuamente. E aí, esses resultados, eles precisam ser úteis. Para quê? Para que a gente possa promover mudanças. Opa, eu não consegui fazer com que o meu aluno alcançasse os objetivos nessa tarefa. O que, que eu posso fazer no semestre seguinte? O que, que eu posso modificar na metodologia, na habilidade, na competência, no meu modo de explicar? O que eu posso avaliar o meu aluno na dimensão atitudinal, conceitual e procedimental? Então, isso são as possibilidades, a pergunta do primeiro passo. Por que avaliar? Seguindo, a gente tem quem avalia. Quem é que vai avaliar? A avaliação não é só o professor responsável. Os alunos, a equipe pedagógica, todos eles têm que estar relacionados a esse processo de avaliação. A equipe pedagógica ela tem que estar atenta a todas as ações colocadas no PPP para ver se os professores estão colocando em prática tudo aquilo que foi planejado. E serve também para o próprio aluno avaliar o seu professor, porque isso traz autonomia do aluno para que eles possam avaliar o professor e avaliar a si mesmo. Como eu fui? Será que eu alcancei os objetivos? O que, que eu posso melhorar nesse processo de ensino-aprendizagem? O que, que eu posso também avaliar o meu professor? Será que nesse processo de aprendizado ele também não necessita dessa avaliação? Até para a gente ver, opa, não está dando certo por aqui, está dando certo por outra maneira. A gente tem os representantes, na maioria das vezes, nas instituições, a gente tem a CPA, que é Comissão Própria de Avaliação, e os professores, eles são avaliados, professor, coordenação, direção. Isso também é uma maneira que a gente possa colocar nas instituições da educação básica, certo? Apenas para quê? Não para desmerecer um ou outro professor, não. É para que a gente consiga trazer esse processo de avaliação de maneira mais satisfatória para todos, porque no final todos saem ganhando, caso os alunos consigam atingir os objetivos propostos desde lá no início do semestre letivo, certo? Seguindo, a gente vai para o terceiro passo. Como que eu posso avaliar? Então, eu posso avaliar através de 4 instrumentos que eu trouxe como exemplo aqui para vocês. Eu posso avaliar através de observação e registro, o professor vai diagnosticar os erros desse aluno, o professor de educação física tem que ser um excelente observador e registrar aquilo, porque a gente tem a memória que no outro dia a gente pode esquecer. Observação sempre seguida de registro. Análise de registro dos alunos, as produções que esses alunos podem fazer, os seus desenhos, os seus textos, isso tudo pode ser um instrumento de avaliação. Provas e análise de erros, a gente pode também construir as provas, lógico, as provas teóricas, mas não somente para saber o que o aluno tem conhecimento de regras de desporto. Eu posso trazer possibilidades dele trabalhar em grupo, em trios, e eles mesmos possam fazer as correções dos pares. Nós temos um tipo de metodologia recíproca, avaliação recíproca, que um aluno pode avaliar o outro. Então, são possibilidades de a gente trabalhar esses alunos nessa diversidade de instrumentos. E a autoavaliação, que a gente já havia falado anteriormente. Uma coisa que eu esqueci e aqui eu trago também para vocês ficarem atentos. A gente tem que trabalhar inúmeras formas, inúmeras possibilidades de instrumentos na avaliação para fazer essa avaliação do meu aluno. Então, uma das causas também nesse estudo foi a quantidade de instrumentos.
Como a gente falou, na maioria das vezes utilizava-se só o desempenho, a habilidade do aluno. Então, reparem que a gente, só aqui, eu trouxe para vocês 4 possibilidades de instrumentos de maneira que pode se utilizar para avaliar esse aluno. Então, agora nós vamos para o quarto passo. Como avaliar? Como é que eu vou alcançar um ensino de qualidade? Eu tenho que pensar que para isso, para que eu alcance isso, os objetivos, os instrumentos de avaliação sejam diversificados. Isso que eu falei para vocês. Utilizando essa observação, registro, a análise de produções, o registro dos alunos, provas e autoavaliação. Isso tudo também pode culminar ao final de um semestre, ou ao final de um bimestre, ou do ano letivo, em um portfólio. Que os alunos façam essas atividades, todos esses instrumentos, e comecem a guardar, e ao final eles são todos socializados com os demais alunos. Então, organiza-se o portfólio e, a partir disso, eles podem socializar essas informações com os demais alunos, tá? E o que a gente precisa entender também? A gente tem que levar em consideração a diferença entre os alunos. Então, existem alunos que terão um pouco mais de dificuldade, outro mais facilidade, e fazer com que isso, quando eu trabalho em dupla ou em trio, que um também ajude o outro. Pode ser também uma forma de avaliar para que todos possam alcançar os objetivos propostos ao final desse processo. E por último, eu tenho também, ou melhor, eu vou para o passo 4, penúltimo, eu tenho o que avaliar. Então, aqui a gente tem inúmeras críticas ao modelo tradicional. Por quê? O que eu vou avaliar? Somente o domínio motor? Somente a educação física está restrita apenas ao rendimento físico? Não as relações cognitivas, afetivas e socioculturais que a gente tem dessas crianças? Então, a gente pode trazer para a avaliação não somente o domínio motor. A gente pode a avaliação ela deve abranger as dimensões cognitivas, as competências e conhecimentos que esses alunos têm. Olha, dimensão conceitual. A motora, habilidades motoras e capacidades físicas, dimensão procedimental. Eu preciso realizar as atividades. E também a atitudinal, os valores. Ou seja, que eu possa verificar a capacidade de um aluno de expressar tudo aquilo que foi aprendido, todo o seu conhecimento relacionado à cultura corporal em diversas linguagens. A gente tem a linguagem corporal, a escrita e a falada. A educação faz parte da área de conhecimento linguagens, então a gente tem inúmeras formas de comunicação através da linguagem, não somente a linguagem falada, certo? Então a gente tem inúmeras formas de avaliar as competências e habilidades desses alunos, em detrimento apenas do rendimento físico. E por último, a gente vem no último passo, quando avaliar. Quando avaliar, o que avaliar a gente já falou, e aqui a gente vem no último passo, o que avaliar. Por isso que nós trazemos para vocês, com relação a Darido, nas 3 dimensões, mais uma vez. Então, o que eu tenho que pensar quando avaliar? Eu tenho que utilizar a avaliação, deixa eu voltar aqui, passou. Eu tenho que trazer no sentido de avaliar nas 3 dimensões, avaliação opa, eu voltei aqui, desculpem, deixa eu passar aqui e retornar nesse slide que nós estamos. O que avaliar, certo? E aí nós temos a avaliação conceitual. Então, a gente precisa pensar sempre, ao discutir a avaliação, que eu preciso colocar em prática as avaliações nas dimensões a avaliação, o ato de avaliar, na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Na avaliação na dimensão conceitual, eu posso trabalhar uma prova escrita. Lógico, ela vai trazer para a gente
determinar o conhecimento que aquele aluno tem de um fato, certo? Só que eu posso trazer também a possibilidade de fazer com que perguntar ao aluno quantas vezes o Brasil foi campeão no basquete masculino, no próprio futebol ou no feminino. Mais importante que ele saiba quantas vezes é a gente saber o contexto, é conseguir trazer a força, por exemplo, em se tratando do futebol feminino. A gente sabe que é uma possibilidade muito grande, é, é, a diferença muito grande de possibilidades de custeio, tanto do masculino quanto do feminino, a gente sabe que tem uma diferença muito grande. Então, trazer essa dimensão conceitual para que o aluno consiga entender todo o contexto de luta em relação ao futebol feminino. Estou falando futebol feminino porque a gente vê aí a diferença de salário, a diferença de tratamento. A gente está indo para a Olimpíada e agora e a gente viu muitos dos nossos atletas reclamando de muitas coisas, em especial material esportivo, quanto das outras ações, das outras seleções, nações, tudo muito diferente do nosso. Então, repare, tudo isso, a dimensão conceitual, eu posso trazer de maneira reflexiva para esse aluno. Não somente dar uma prova escrita e ele vai dizer quantas vezes o Brasil foi campeão. Então, entendam que tem todo o contexto por trás. Ou seja, a gente tem que estar proposto na dimensão conceitual, observar os alunos durante essas aulas. Podemos fazer também através de trabalhos e vídeos. Reparem, não é somente uma prova escrita que vai caracterizar uma avaliação na dimensão conceitual. Seguindo, nós temos a segunda dimensão, que é a atitudinal. Então, a gente tem a possibilidade de saber como esse aluno está participando das aulas, como é a possibilidade da frequência desse aluno. Então, eu consigo fazer na dimensão atitudinal como esse aluno está se relacionando com os demais. No trato de uma atividade física, eu preciso entender a possibilidade de agressividade desse aluno, ou se ele está de maneira desleal em algumas atividades. Então, eu preciso trazer esse aluno às próprias atitudes relacionadas a todo o aparato dentro de uma aula de educação física, certo? Então, a gente precisa também ter em mente essa dimensão, avaliar na dimensão atitudinal. E por último, a gente tem a avaliação procedimental. Ou seja, avaliação procedimental, eu estou falando de prática. Então, os alunos só é possível entender, colocar em prática a avaliação nos aspectos procedimentais se o aluno realizar essa tarefa. Então, como que eu posso fazer essa avaliação? Eu trouxe um exemplo para vocês. Se antes o aluno percorria determinada distância em 20 minutos e depois passa a fazê-lo em 18, é sinal de que houve um progresso. Então, é interessante que ele possa comparar os seus resultados com ele mesmo. É uma maneira procedimental de se avaliar. Então, que eu começo a entender também essa maneira de ter as constantes avanços desse meu aluno, a possibilidade também de ver com que toda a sua evolução no decorrer do processo. Isso eu estou falando de uma dimensão procedimental. E outra maneira também que eu posso trabalhar a dimensão procedimental é fazer com que os alunos coletem notícias relacionadas a um determinado desporto, a uma determinada situação, ou seja, que ele traga para a sala de aula os próprios seus comentários pessoais, o que ele entendeu daquele momento, relacionado ao esporte, relacionado à cultura corporal como um todo. Isso são outras possibilidades que eu posso trabalhar também a dimensão a dimensão procedimental. Falamos da conceitual, da atitudinal e fechamos com a procedimental. Seguindo, a gente traz também quando avaliar.
E aí nós temos a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa, o que nós falamos naquela questão. A avaliação diagnóstica, nós temos naquele momento que o professor vai fazer um levantamento, conhecer melhor quem são os seus alunos e como ele pode facilitar a aprendizagem. Lembra, não está falando apenas em desenvolvimento físico. Eu não vou avaliar somente o desempenho físico desse meu aluno. Passa a conhecer melhor quem são os seus alunos e como ele pode facilitar o processo. Isso vai se chamar a avaliação, deixa eu aqui colocar para vocês, avaliação diagnóstica. A segunda, que é a avaliação formativa, o professor vai avaliar o aluno no processo. Ou seja, não é preciso conhecer o resultado de uma avaliação para trazer mudanças. Eu posso avaliar o meu aluno através de uma observação para que, em determinados momentos, eu possa modificar essa maneira de avaliar. Só que essa modificação eu preciso comunicar aos meus alunos. Eu preciso comunicar aos meus alunos quais são os critérios, quais são os seus avanços, quais são as suas dificuldades. Para quê? Para que nesse processo eu consiga fazer os ajustes. Por isso que ela é conhecida como avaliação formativa. Está aqui, que é a avaliação do processo, ou seja, no decorrer de todo o processo de ensino e aprendizagem, eu posso realizar essa avaliação. E por último, quando eu vou avaliar o produto final, seja para a realização, pode ser de um vídeo, de um jornal, a organização de um campeonato, eu vou fazer a avaliação desse aluno no final desse processo, ao final do período letivo, eu tenho a avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela classificatória. Quem vai aprovar, quem vai reprovar. Então, reparem que a avaliação ela não tem que ser somente ao final. Ela tem que ser todo, no decorrer do processo. Porque ao final, o nome já diz, eu cheguei ao final de um processo. E aí, eu cheguei ao final do ano letivo. Quais são os ajustes que eu vou fazer? Os alunos passaram com muita dificuldade em muitas atividades. E aí? O que vai ser feito? Não tem mais o que ser feito. Então, por isso que a gente precisa pensar que a avaliação deve ser processual. Seguindo, eu trouxe aqui para vocês o que a gente já viu também na aula anterior, os tipos de avaliação. Avaliação somativa, avaliação diagnóstica e avaliação formativa. A diagnóstica tem a função de diagnosticar, a gente já viu. A formativa, controlar, porque ela é processual. E a somativa, a função de classificar ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Certo? E por último, a gente tem relacionado as notas e o conceito em educação física. Será que é somente professor, aluno? Será que é somente para aluno? Como a gente conversou anteriormente. Serve tanto para aluno, professor, comunidade, escola. Então, eu tenho que pensar não somente avaliar o aluno por avaliar. Eu preciso, acima de tudo, implementar um ensino de qualidade, que vai acolher esse aluno, sem castigo ou punição. Porque a partir do momento que eu tenho o castigo e a punição, eu não estou trabalhando uma educação na perspectiva inclusiva. Eu preciso trazer esse aluno, incluir esses alunos em todas as minhas aulas. E através de castigo e punição, eu não irei conseguir. Por quê? Através disso, Lucchesi nos traz essa palavra. E avaliar é um ato de amor. Por isso que eu peço a vocês, assistam a aula novamente, que fala sobre pedagogia do exame, a diferença entre avaliar e o exame, que é a prova,
para vocês entenderem essa perspectiva que educação, avaliar, é um ato de amor, que faz com que o meu aluno consiga aprender mais e melhor, certo? Não somente aprovar ou reprovar, através de castigos e as inúmeras possibilidades que a gente encontra, e pensando também na avaliação em todas as dimensões, durante todo o processo, para que possa ser feito ajustes, para que os alunos possam ter consciência dos seus avanços, das suas dificuldades, para que o professor possa reorganizar a rota, o que ele pode modificar nos seus critérios, passar para os alunos quais são esses critérios, saber se o conteúdo avaliado está dentro de um contexto daquilo tudo que foi planejado anteriormente. Reparem, inúmeras possibilidades de se avaliar em educação física, não somente a habilidade física e o desempenho motor, certo? Então, o que eu peço a vocês? Peguem esse material, façam uma leitura, coloquem as palavras-chave que vocês acham que devem colocar, que facilita na hora da memorização de vocês, na hora de olhar visualmente uma questão. E aí a gente encerra mais essa aula do nosso curso. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.